Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2020. Você que me acompanha pelo grupo de WhatsApp da igreja, pelo site da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, ou ainda pelo canal da igreja no YouTube, pela página do Instagram da igreja ou pela minha página do Instagram, a todos vocês, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Queridos, domingo próximo passado, citamos a seguinte frase do filme Gladiador: o que fizermos nesta vida repercutirá na eternidade. E, a partir disso, desenvolvemos com base em Gênesis 16 a seguinte tese: o que fazemos com o nosso presente determinará o que e como será o nosso futuro. Hoje, retomando ainda a ideia sobre o que fazemos com as nossas vidas neste presente momento e determinará o nosso amanhã, quero desenvolver outra tese, que é a seguinte: onde, como e com quem passamos tempo hoje determinará onde, como e com quem passaremos a eternidade. Ou, se nós preferirmos, também pode ser a seguinte tese: onde, como e com quem nos relacionamos hoje determinará onde, como e com quem passaremos a eternidade. Antes de lermos o texto que objetivamente nos dará base para o sermão de hoje, permitam-me citar 3 outros textos bíblicos a título de introdução, mas que consubstanciarão o nosso assunto. O primeiro deles é Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto afirma expressamente que ninguém pode se relacionar com 2 senhores. É óbvio, é claro, está aqui. Outro texto é 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui diz para não amarmos o mundo ou o sistema corrompido deste mundo que jaz no maligno, nem as coisas que há no mundo, porque de acordo com Tiago 4,4, que completa essa ideia, aquele que quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Voltemos então à nossa tese de hoje. Onde, como e com quem passamos tempo hoje, nos relacionamos hoje, determinará onde, como e com quem passaremos a eternidade. Dentre tantos textos que nós podemos destacar para a exposição de hoje, há um que nos permite visualizar uma ótima ideia sobre o que queremos efetivamente, biblicamente, dizer. Leiamos Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O 13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos, o que é que nós temos aqui? Primeiro, nós temos o fato e a verdade bíblica de que Jesus, não uma outra pessoa, mas Jesus, afirma que existem 2 únicos caminhos. Então não são mais de 2, são só 2 e ponto. Segundo, nós temos que cada caminho leva a uma única porta. O caminho estreito termina na porta estreita e o caminho largo termina na porta larga. Terceiro, nós temos que os caminhos não se cruzam nunca. Não se sobrepõem nunca um ao outro. Quarto, nós temos que as portas colocadas ao fim de cada caminho jamais, nunca, em hipótese alguma, podem ser trocadas. O que significa dizer biblicamente que nem o caminho estreito leva à porta larga e muito menos o caminho largo leva à porta estreita.
Cada caminho tem a sua única porta. Outra coisa, jamais a porta larga irá para o caminho estreito e jamais a porta estreita irá para o caminho largo. Outra coisa ainda, cada caminho com a sua única porta conduz a um destino final. Destino final porque, à luz do texto, quem segue pelo caminho que leva à sua própria e intransferível porta não volta pela porta passada para mudar de caminho e de porta. E aí, algumas considerações. A primeira delas, o caminho largo, cuja porta é larga, conduz, leva, termina na perdição. Não há retorno dela. O caminho estreito, cuja porta é estreita, conduz à vida, termina na vida e não há retorno dela. Temos a ideia de quantidade dos que andam em cada caminho e adentram por suas respectivas portas e chegam aos seus finais, que também são seus destinos finais e imutáveis. Olha o verso 13. Muitos vão pelo caminho largo, adentram a porta larga e têm como destino selado final imutável a perdição. Verso 13. Poucos são os que vão pelo caminho estreito, adentram a porta estreita e têm como destino final selado imutável a vida. Relembremos nossa tese de hoje. Onde, como e com quem passamos o tempo hoje, nos relacionamos hoje, determinará onde, como e com quem passaremos a eternidade. O que nos faz refletir sobre os seguintes. Primeiro, os dois únicos caminhos, largo que conduz à perdição e estreito que conduz à vida, em qual desses dois caminhos andamos hoje? Vejam, queridos, como não há mais do que esses dois caminhos, e sabendo que esses dois caminhos são únicos, e que por onde caminhamos hoje determinará onde passaremos a eternidade, uma pergunta óbvia é a seguinte: por onde desses dois caminhos existentes, estreito e largo, caminhamos hoje? Dois únicos caminhos. Largo, final, dá numa porta larga, em que o destino intransferível e imutável conduz à perdição. Estreito, cujo final dá numa porta estreita, em que o destino intransferível e imutável conduz à vida. Queridos, como são apenas e tão somente, unicamente, dois caminhos, cujos destinos finais, imutáveis e intransferíveis são perdição ou vida, nunca, jamais, em hipótese alguma, se juntam, se misturam, se unem, e sabendo que João 14, verso 6 afirma que Jesus é o único caminho que leva a Deus, e daí concluirmos ser Jesus o caminho estreito, e ainda conforme Jesus mesmo diz em João 14, verso 9, que ele é a porta por onde entram as suas ovelhas, e só as suas ovelhas, que não por acaso, João 10, 3, Jesus as conhece e as chama pelo nome, e João 10, 4, elas reconhecem sua voz de pastor e o atendem e o seguem. Perguntamos: nós andamos mesmo, de fato, em verdade, só com Jesus, o caminho estreito, a porta estreita que conduz à vida? Nós nos relacionamos mesmo, de fato, em verdade, só com Jesus, o caminho estreito, a porta estreita que conduz à vida? Mas sabe e definir e decidir-se sobre o que é importante? Sim, importantíssimo e fundamental. Por quê? Porque por onde, como e com quem passamos tempo hoje, nos relacionamos hoje, determinará onde, como e com quem passaremos a eternidade. Por que saber disso é importante? Por que entender isso é importante? É importante pelo seguinte: temos que os dois caminhos levam a um destino selado, final, imutável, intransferível, depois que se passa pelas respectivas portas. O que equivale a afirmar biblicamente os seguintes: 1. Aquele que hoje anda pelo caminho largo, cuja porta é igualmente larga, e o final é a perdição, mas que óbvio, por ainda não ter passado pela porta,
por ainda não ter adentrado, não ter atravessado a porta, pode e deve mudar, migrar, transportar-se, transferir-se para o caminho estreito que é Jesus, cuja porta estreita também é Jesus e que leva ao final a vida. Segundo, ou dois, aquele que hoje anda pelo caminho estreito que é Jesus, cuja porta é igualmente estreita, que é o mesmo Jesus, mas que, óbvio, ainda não passou, não adentrou, não atravessou a porta, não pode, jamais, em hipótese alguma, mudar, migrar, transportar-se ou transferir-se para o caminho largo, cuja porta é larga, que leva ao final intransferível, imutável, que é a perdição. Onde, como e com quem passamos o tempo hoje, nos relacionamos hoje, pode determinar onde, como e com quem passaremos a eternidade, principalmente se esse onde, como e com quem hoje diz respeito ao caminho largo. Se nós ainda estamos no caminho largo, saiamos dele, nos mudemos para o caminho estreito. Porque se passarmos pela porta larga, não tem retorno. Ele é imutável, o destino, ele é selado, ele é final. A Bíblia diz: aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se o nosso tesouro estiver no caminho largo, que é mais fácil, cuja porta larga, onde muita gente tem andado, caminhado e por essa porta tem passado, o nosso destino será a perdição. Mas se nós estivermos no caminho estreito e viermos para o caminho estreito, onde poucas são as pessoas que andam por ele, mas atravessam a porta que é Jesus e andam no caminho que é Jesus, o final selado, imutável, intransferível, será a vida. Por isso, onde, como e com quem andamos hoje, nos relacionamos hoje, pode determinar, e dependendo de como as coisas forem, determinará mesmo, sem sombra de dúvida, biblicamente falando, onde passaremos a eternidade. Quem anda no caminho estreito, passa pela porta estreita, herda a vida eterna. Quem anda no caminho largo, passa pela porta larga, termina na perdição. Não tem como mudar. Eu espero que Deus te ajude, nos ajude, para que sempre estejamos no caminho estreito que é Jesus. Um dia passemos pela porta estreita que é Jesus, para herdarmos a vida eterna. Boa noite, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, para que você sempre esteja no caminho estreito, passe pela porta estreita. Até a próxima terça-feira, que eu o convido para que estejamos juntos de novo, para ouvir mais um pouco da palavra do Senhor. Fique na paz de Jesus, na paz do Senhor, na sua graça e paz. Boa noite, um abraço, um beijo no seu coração. Amém.